primeiro agradecer a presença da Stephanie, tá bem legal. E também ao professor Luan, porque o que eu vou falar aqui de Schopenhauer eu aprendi nesse semestre. Então. Em meu trabalho eu vou falar um pouco sobre as diferentes consequências do princípio fisiológico, que tem então um pouco de relação com o que você já estava falando, na filosofia do Schopenhauer e do Nietzsche. E a gente vai ver então como que as diferentes implicações epistemológicas também levam a diferentes implicações éticas, pois se para o Schopenhauer o princípio fisiológico vai ser a garantia de afirmação do conhecimento, para o Nietzsche vai ser propriamente a confirmação de não possibilidade de um conhecimento. E então, partindo ali do Schopenhauer, a gente percebe que no mundo como vontade de representação, ele tem que lidar com essa prerrogativa epistemológica de justificação de como que o mundo, que é sempre primeiramente para um sujeito, pode se dividir em vontade e representação. Como ele parte do projeto kantiano, é dado que o conhecimento da realidade é sempre aprendido por um sujeito limitado, que não pode aprender as essências mesmas do real, ou seja, a coisa em si, mas somente a aparência das coisas. Ainda com essa visão idealista, Schopenhauer aceitará a delimitação natural da razão humana. Por outro lado, o filósofo utilizará de concepções materialistas para não se prender ao projeto idealista. Assim, Schopenhauer não se restringirá ao conhecimento da coisa em si, como fez Kant, mas dirá que o homem é uma manifestação da própria coisa em si, podendo conhecer a verdade do todo a partir de si mesmo. Desta forma, o conhecimento essencial não pode ser atingido de forma imediata. Então, a primeira verdade que ele vai colocar é que o mundo é minha representação e que esta é a verdade que vale para cada ser que vive e conhece. Todavia, se o ser humano é o único que reconhece o próprio saber, veremos agora que esse saber é primeiramente o da representação e que o conhecimento da representação que o ser humano possui não vale para nada além dele próprio. A essência do mundo será sempre a vontade, mas aquilo que conhecemos dessa essência é sempre sua manifestação. Então, o ser humano se situa nisso, possuindo um corpo que é matéria e está submetido ao princípio de razão do ser, que rege tudo aquilo que diz respeito à efetividade, mas também pode ser considerado, e nesse sentido ele é considerado um objeto imediato, que só reconhecemos enquanto representação. Mas, por outra via, ele é objeto imediato por ser manifestação da vontade e ponto de partida do conhecimento. Como ser consciente, o ser humano aprende o mundo através da representação, possuindo um conhecimento intuitivo e abstrato. Seu conhecimento intuitivo compreende a própria condição de possibilidade do conhecer, como a apreensão do tempo, espaço e causalidade, enquanto o conhecimento abstrato diz respeito à formação de conceitos e racionalidade. Então, assim como a Stephanie falou, o entendimento vai ser o mesmo para os seres vivos em gerais, animais, etc., enquanto a capacidade de abstração da razão vai ser a justa forma do ser humano de tentar entender a relação entre as causas e os efeitos, e de, a partir disso, formar pensamentos e regras universais. Mas, assim, a gente percebe que mesmo que o ser humano aprenda o mundo pela representação, esse modo de aprender o mundo atinge apenas o reflexo da vontade, e não ela própria. A essência do mundo se esconde para os seres através de um véu. Assim, se no primeiro livro de Um Mundo como Vontade e Representação, logo na epígrafe, Schopenhauer nos provoca a sairmos de nossas infâncias e percebemos a relatividade de nosso conhecimento racional, no segundo livro, o filósofo nos prepara a sua verdade essencial, sobre a vontade, cito, que em nós ele habita, não no mundo subterrâneo, nem nas estrelas celestes. O espírito que em nós vive, a esse tudo anima. Pois por vontade, Schopenhauer não designa uma essência qualquer, mas algo que pode ser nomeado porque pode ser conhecido. Então, cito, o termo vontade, que como uma palavra mágica deve desvelar-nos a essência mais íntima de cada coisa, da natureza, de modo algum indica uma grandeza desconhecida, algo alcançado por silogismos, mas sim algo conhecido por inteiro, imediatamente, e tão conhecido que aquilo que é vontade, sabemos e compreendemos melhor do que qualquer outra coisa, seja o que for. Então, se bem conhecemos a vontade, a
ponto de poder nomeá-la, não é por nosso conhecimento representativo, pois a vontade não se submete a nenhum princípio de razão, mas porque agimos pela vontade, porque percebemos nosso corpo como uma máquina desejante. Assim, vemos que o corpo é o único meio pelo qual podemos utilizar para conhecer não só a representação, mas a própria vontade. Pois se a vontade é aquilo que tudo anima, a que tudo dá vida, que é a essência da vida, nós também somos possuídos desse ânimo, fazendo parte e sendo derivados dessa essência. De forma que podemos para encontrar então esse conhecimento do macrocosmo, esse voltando para nós próprios como microcosmos. Pois os movimentos do corpo não passam da visibilidade dos atos isolados à vontade, surgindo imediato e simultaneamente com esses, com os quais constituem uma única e mesma coisa, diferenciando-se apenas pela forma da cognoscibilidade que adquiriam ao se tornarem representação. Se os corpos e seres e tudo que os move, como já dito, nada mais são do que manifestação da vontade de vida, reconhecemos que a vontade é o mais íntimo núcleo de cada coisa. E que se o ser humano é o maior grau de objetificação da vontade, a vontade é o que confere existência ao ser humano. Então, por isso, vai ser legítimo que tentemos conhecer a vontade a partir de nós próprios. Então, entra a questão de qual é a relação que se estabelece entre a vontade e o conhecimento. E, bom, eu vi nessa filosofia de Schopenhauer um pensamento um tanto inaugural, já que ele coloca que o conhecimento não vai ser mais uma dádiva divina, mas é uma necessidade fisiológica de sobrevivência imputada pela vontade, que busca sempre vida, expansão e reprodução. Então, nessa questão do conhecimento humano, se a gente pressupor que nessa obra magna o Schopenhauer está se concentrando ao estudo da vontade, primeiramente como se fosse uma verdade mais essencial, é significante que ele aponte que não vai ser o conhecimento racional que vai nos aproximar da verdade, já que tudo isso está ligado à representação, mas antes os sentimentos. E para a justificativa disso, o filósofo retirará o primado do cérebro como órgão do conhecimento por excelência e mostrará que mesmo que o cérebro seja foco fisiológico do conhecimento, ele é mais um entre todos os órgãos que necessitam um dos outros para gerar o que quer que seja, de forma com que o cérebro não passa de um instrumento de sobrevivência dos seres humanos. Então, eu só vou encurtar um pouquinho, não vai dar tempo. Tem 10 minutos aí. Tem 10 minutos. Todavia, se o cérebro é um órgão que surge pela manifestação da vontade, o intelecto e o conhecimento são próprios para a apreensão da representação. Assim, o ser humano se encontra num eterno impasse, pois seu corpo é manifestação da vontade e só age pelo mando desta, que irá sempre afirmar a si mesmo antes de tudo, enquanto sua assimilação de mundo se dá pelos princípios de razão que estão sempre a buscar fundamentações e finalidades. Gera-se, então, um problema no campo ético de ação, pois apesar de acreditarmos sermos livres, um sentimento que é a própria vontade inculta em nós, a única coisa livre é a vontade mesmo, de forma que nós, como manifestação, já estamos submetidos ao princípio de razão e condenados a sentirmos impulsos derivados da vontade. Assim, mesmo quando achamos que a razão deliberou e optou por algo, a vontade já havia elegido muito antes, ou seja, vivemos nossa vida afirmando impulsos sem sentido, que a nossa razão talvez nem concordasse. Coloca-se, então, um impasse ético para Schopenhauer, que teríamos percebendo que nosso corpo é e serve à vontade, de forma que não seríamos livres, mas condenados a querer o que ela quer, ou seja, a desejar. Para Schopenhauer, isso se mostra como uma verdadeira tragédia, pois a vida não pode possuir sentido algum, o querer não pode possuir sentido, ele é sempre cego e, no entanto, somos condenados a afirmar a vida por puro impulso, mesmo sem razões para isso. Quando buscamos motivos racionais, nada encontramos que dê significação ao viver. Mesmo assim, não podemos escapar dessa situação contraditória. Temos um corpo que anseia por afirmação e vontade de vida, ao mesmo tempo que possuímos uma capacidade abstrata de orar além do ímpeto cego de afirmação da vontade, de onde surge a metafísica, que busca desesperadamente algum sentido. Desta consideração primordial sobre a situação humana, Schopenhauer alegará, então, que se tudo é vontade,
toda a vida é sofrimento. O filósofo concebe que o saber de sermos nada mais que um impulso de uma vontade cega e nada podermos fazer em relação a isso só pode desembocar na angústia. E o resultado ético, então, é que só pela negação da vontade de vida poderíamos lutar contra o sofrimento imanente ao querer. Pois para a natureza o indivíduo nada é, sua vida e sua morte nada significam. Mesmo assim, a vontade da natureza faz com que cada um esteja sempre preso ao desígnio da vontade, que é a afirmação da espécie, de forma que o desejo e o querer seriam condições de sofrimento intrínsecos ao ser humano, já que os momentos onde cessam os desejos seriam ocasionais, enquanto os momentos de desejo seriam ininterruptos, o que resultaria em uma eterna inquietude, o que para o filósofo só demonstra que nosso maior erro é termos nascido e que por isso nossa redenção só pode se dar na negação da vontade que nos trouxe ao mundo. Daí partindo para o Nietzsche, que por muito tempo viu Schopenhauer como seu educador, etc. Eu não sei se eu posso afirmar que o Nietzsche se utilizou do princípio fisiológico do Schopenhauer, se ele tirou propriamente de lá, mas a gente pode pelo menos considerar que ele considerou os princípios de Schopenhauer, né? E então ele também partirá disso, até ele vai afirmar que depois que ele percebe o princípio fisiológico do conhecimento, toda a filosofia dele muda para sempre. Então, passagens significativas sobre essa questão para o Nietzsche se encontram tanto em H e Ciência e no texto sobre verdade e mentira no sentido extramoral, onde Nietzsche se propõe não só mostrar que o conhecimento está sujeito a limitações, mas mostrar que o conhecimento humano não passa de uma criação linguística, assim como supostas verdades. Então, em Gaia Ciência 354, Nietzsche afirma que se temos consciência, o que na história da filosofia muitas vezes foi colocada como a prova de nossa superioridade racional, não é por termos uma capacidade superior do raciocinar, mas antes pela necessidade de comunicação advinda da interdependência entre os homens. Pois se precisávamos comunicar algo a alguém, precisávamos compreender o que nós próprios sentimos e pensávamos, para assim o outro nos entender e nos ajudar. Sendo então a consciência o que nos faz entender que nós mesmos pensamos para poder comunicar. Desta forma, fica evidente haver uma diferenciação entre o que é pensante e o que é consciente em Nietzsche, já que, para o filósofo, o turbilhão de coisas que somos internamente não é equivalente àquilo que trazemos à consciência. Para o filósofo, todo animal pensa o tempo todo. A exceção seria tornar consciente pensar. Outra ideia provavelmente influenciada por Schopenhauer na distinção de entendimento e racionalidade. Para Nietzsche, pensar é natural, não necessita de linguagem. Só o pensar consciente, cito, ocorre em palavras, ou seja, em signos de comunicação, com o que se revela a origem da própria consciência. Então, já nesse texto, ele coloca que não há um órgão que nos leve à verdade, já que o cérebro tem apenas a função de nos manter vivos. E essa questão vai ser trabalhada também no Sobre Verdade e Mentira, onde Nietzsche afirmará que o intelecto que o homem se orgulha, cito, foi concedido apenas como meio de auxiliar os mais infelizes, delicados e perecíveis dos seres, já que sem força bruta, chifres ou presas, só restou ao homem o intelecto para a conservação de sua existência. Assim, o homem se ilude acreditando que seu intelecto sirva para algo grandioso, enquanto na verdade o intelecto é apenas uma forma de dissimular a própria falta de força. E então, diferente de Schopenhauer, que parece acreditar na capacidade humana de criar conceitos abstratos condizentes com o mundo da representação, Nietzsche desacreditará que a linguagem possa revelar verdades, já que o cérebro nada mais é que um meio de conservação, e tudo que ele cria, como as palavras, nada serão além de modos para a busca da sobrevivência. Entretanto, como os homens necessitam de crenças, a partir da criação da linguagem, cria-se também a ideia de verdade, pelo temor à mentira, e que, de acordo com ele, não tem relação com o medo de ser enganado, mas sim com o medo de ser prejudicado. Já que, frente à verdade sem consequências, o homem é indiferente, mas frente à verdade perniciosa, o homem tapa os olhos.
Assim, os homens não aceitarão que aquilo que designam por verdade nada mais seja do que uma metáfora. Entretanto, esse é justamente o ponto defendido por Nietzsche. Ele dirá, então, que um estímulo nervoso, primeiramente transposto em uma imagem, primeira metáfora. A imagem, por sua vez, modelada em som, segunda metáfora. Então, ele diz que o referencial das coisas desde que a gente se utiliza não se referem às próprias coisas, mas apenas a objetificações que a gente faz para se referir a diferentes coisas, o que acaba sendo quase um erro metafísico, pois é como se suponhamos que por trás de cada folha, por exemplo, houvesse uma intenção de folha que tivesse sido feita por mãos inábeis que não conseguisse reproduzir sua ideia padrão todas as vezes. Mas, mesmo assim, a gente supõe que a ideia e a intenção permanecem em cada folha. Mas ele afirma, a natureza não conhece formas nem conceitos, portanto, também não conhece espécies, mas somente um X para nós inacessível e indefinível. Então, ele afirma que se a verdade que a natureza nos oculta é sempre algo, na verdade, uma coisa que não existe, uma coisa sempre antropomórfica, sob o intuito de falar sobre a verdade, o homem só fala sobre si mesmo. Percebe-se então a célebre vontade de verdade de que tantos filósofos foram reféns, ao que Nietzsche afirma. Que questões essa vontade de verdade já nos colocou? Mas quem realmente nos coloca questões? O que em nós aspira realmente à verdade? De fato, por longo tempo nos detivemos ante a questão da origem dessa vontade, até afinal parar completamente ante uma questão ainda mais fundamental. Nós questionamos o valor dessa vontade. Então, se até então ele estava tentando entender por que a obsessão do homem com a verdade, ele chega a esse ponto de que, na verdade, a suposta vontade de verdade que o homem tem, na verdade, nem existe. O homem se engana tentando acreditar que ele busca a verdade, enquanto, na verdade, ele só está partindo de um meio de dissimulação para possuir conhecimento. Então, em Além do Bem e do Mal, ele já vai começar a passar para a questão da valoração dessa verdade. E dizer que, então, não só esse cérebro que cria linguagem, também cria vontade de verdade, mas que também as próprias valorações são criadas em nome da verdade. Então, ele ressalta, por exemplo, o estímulo geral dos metafísicos de negarem tudo aquilo que não lhes parece caber em seu ideal de verdade, ao que terminam sempre por exclamar, cito, as coisas de valor mais elevados devem ter uma origem que seja outra, própria. Não podem derivar desse fugaz, enganador, sedutor, mesquinho mundo, desse turbilhão de insânia e cobiça. Devem vir antes do seio do ser, do intransitório, Deus oculto, da coisa em si. Nisso, em mais nada, deve estar sua causa. Esse modo de julgar constitui o típico preconceito pelo qual podem ser reconhecidos os metafísicos de todos os tempos. Tal espécie de valoração está por trás de todos seus procedimentos lógicos. É a partir desta crença que eles procuram alcançar seu saber, alcançar algo que no fim é batizado de verdade. Gabriel, tá. Bom, então, o quadro que o Nietzsche vai diagnosticar nos filósofos é que não é como se eles tivessem um impulso primeiro pela verdade, mas primeiramente eles têm uma valoração sobre a vida. Primeiramente, a maioria deles considera a vida como algo que não vale a pena ser vivido, para que depois eles venham a querer fundamentar a própria crença em filosofia, o que para ele vai ser a prova da decadência imanente aos sistemas que buscam essa vontade de verdade de forma inalcançável. Então, por exemplo, eu cito,
existir certezas imediatas, por exemplo, eu penso, ou como era a superstição de Schopenhauer, eu quero, como se aqui o conhecimento aprendesse ser objeto puro e nu, como coisa em si, e nem de parte do sujeito, nem de parte do objeto, ocorresse uma falsificação. Repetirei 1000 vezes, porém, que certeza imediata, assim como conhecimento absoluto e coisa em si, envolve uma contradição no adjetivo. Deveríamos nos livrar de uma vez por todas da sedução das palavras. Dadas tais elucidações, começa a ficar mais perceptível o motivo da separação filosófica de Nietzsche com Schopenhauer. Cito: para um psicólogo, Schopenhauer, o último alemão a merecer consideração, é um caso de primeira ordem, a saber, enquanto tentativa malignamente genial de trazer a campo exatamente as contra-instâncias, as grandes autoafirmações da vontade de vida, as formas de exuberância da vida em favor de uma depreciação total e nihilista da vida, a maior fabricação de moedas falsas já vistas na história, subtraindo-se o cristianismo. Então percebe-se na obra de Nietzsche o quanto ele pareceu achar incompreensível o fato de Schopenhauer ter exposto a grande vontade de vida que jaz na natureza e valorado isso como punição e sofrimento. Para Nietzsche é como se ele não tivesse aguentado a própria verdade. E que Schopenhauer subverta a própria descoberta filosófica em algo triste mostra como uma enorme relação entre vontade de verdade e ascetismo, fator trabalhado por Nietzsche em sua genealogia da moral, quando depois de se perguntar o que significa um verdadeiro filósofo render homenagem ao ideal ascético, um espírito realmente assentado em si, mesmo como Schopenhauer, Nietzsche chega à hipótese que talvez não possa haver uma simples negação de si e do mundo na atividade ascética, mas antes uma outra forma, um outro caminho de exercer domínio, um desvio um tanto mais perverso para efetuar sua própria vontade de potência. Então, o Nietzsche vai dizer que esse ideal ascético do filósofo nada mais passa de uma condição, de um meio de afirmar nada mais que a própria existência, de forma com que essa suposta negação do mundo e da existência, etc., nada mais passa do que uma forma de afirmar a própria vontade de potência. Entretanto, o que vai diferenciar ali uma filosofia sadia de uma filosofia desse tipo que tenta afirmar somente a si mesma vai ser o processo da decadência, que significa, sobretudo, retração na intensidade vital, impotência à potência, determinando que, onde, sob qualquer forma, a vontade de potência declina, há também uma regressão fisiológica. Ou seja, esse princípio fisiológico do conhecimento, então, vai estar, na verdade, no começo de tudo isso. No começo de qualquer filosofia, o Nietzsche já vai pressupor que existe um corpo que está em alguma situação no mundo e que, a partir dessa situação, vai tentar criar um sistema que confirme a própria situação que ele está. Então, só concluindo aqui, ele vai dizer que não faz sentido que se coloque um ideal de verdade por trás de todo conhecimento da vida, porque tentar colocar o valor da vida por trás de alguma verdade vai sempre desembocar em negação da existência, porque a vida nunca pode ser sustentada pelo conhecimento, mas só por si mesma. Então, Schopenhauer vai concluir que esse princípio fisiológico do conhecimento é um meio para atingir o conhecimento último, a vontade de si, mesmo que isso seja, no final, uma coisa triste, pois você percebe que você não é livre, está numa existência sem valor. Enquanto para Nietzsche, a valoração da vida como sofrimento só pode decorrer da colocação de ideais de finalidade e veracidade como responsáveis por definir o sentido da vida, sendo que, na verdade, o sentido da vida não pode se encontrar em verdade alguma, já que elas são todas criadas como justificação da própria existência e das vontades de potência. Muito obrigado pela apresentação. Alguém tem alguma pergunta, comentário? Que eu ia perguntar, mas aí você adiantou na fala, então queria só enfatizar esse aspecto da recepção e análise do Schopenhauer. Então, primeiro, para
polacas, artesanais. Eu como pesquisador de Schopenhauer, eu sempre fico ao mesmo tempo com o pé atrás do Nietzsche, a natureza filosófica, de pesquisa, mas uma profunda admiração, porque alguém como Nietzsche coloca esse tipo de crítica mais ampla, quer dizer, você respeitou toda a filosofia, toda a história da filosofia da filosofia. Para fazer isso, precisou ter uma leitura muito fina da filosofia de Schopenhauer, muito fina. Essa noção de vontade de verdade é uma noção que o próprio Schopenhauer dá a entender exatamente como você expôs, né, quando constata. E aí acho que esse é o papel da fisiologia, né? É mostrar como que o conhecimento não está naquelas bolhas de sabão suprassensíveis e os idealistas, mas é um produto de um órgão que precisa ser nutrido do mesmo sangue que circula nos outros órgãos, etc. Então o papel da fisiologia no Schopenhauer já tem essa função. Só que parece que, no final das contas, realmente o Schopenhauer acaba por cair no próprio erro que quer condenar. E aí o Nietzsche vem com tudo, né? A bola se vai rolando no lixo. A minha pergunta é se ele concorda com isso. E se, de repente, até com questões de limitação do espaço temporal, histórico do Schopenhauer, né? Talvez ele não tivesse esse distanciamento suficiente ainda para o idealismo, por exemplo, para tirar as últimas consequências. E se, tirando as últimas consequências, de repente, a própria filosofia do Schopenhauer e a ruim, na minha opinião. Eu acho que sim, tem esse fator, né, de estar ali muito próximo do idealismo, mas eu acho que se a gente for ver, mesmo depois do Nietzsche, as pessoas ainda ignoram essa coisa da vontade de verdade e fingem que o que elas estão fazendo é uma filosofia pura com intenções puras, né? Então eu acho que o Schopenhauer, talvez ele pudesse até ter vislumbrado essa questão, porque quando ele fala de metafísica, né, da necessidade metafísica do homem, parece que ele está vislumbrando de certa forma essa vontade de verdade, né? Mas eu acho que daí esse impulso, essa vontade de afirmação, mesmo que pela via da negação, de qualquer forma falaria antes, assim, tentando fazer uma leitura nietzschiana do Schopenhauer. Porque se ele tinha um valor sobre a vida tão forte a afirmar de que ela não faz sentido, ele tem que gastar a energia dele tentando provar isso filosoficamente. Então, acho que mesmo que ele vislumbrasse isso, ele não ia querer largar a própria afirmação em decorrência disso. Ou seja, sobra uma verdade filosófica ainda, mas eu tenho uma sugestão para fazer, porque me parece que a concepção de filosofia do Nietzsche, nesse momento, parece muito mais fazer a gente rever se de fato aquilo é aquilo que a gente chama de filosofia. Talvez se tratasse muito mais de sabedoria de vida. E nesse sentido, o Schopenhauer tem um texto, tem um tom bastante diferente mesmo, principalmente em relação a essas pretensões de verdade, de verdade essencial, etc. E mais no sentido, talvez, de resolver esses problemas filosóficos de um ponto de vista da prática, da vida mesmo. Então, ou seja, recorrendo à esfera da vida. Talvez ali a gente tivesse alguma coisa como uma sabedoria de vida mais próxima da proposta do Nietzsche. É que eu vejo que o Nietzsche, apesar dele colocar todas essas questões, ele parece também não querer se afastar. Parece que ele tem essa contradição, assim, né, de, ao mesmo tempo que ele quer mostrar uma inaptidão da filosofia, ele ainda quer reconduzir os caminhos da filosofia. Então, ele fica nesse embate, assim, né? Então, eu não acho que chega a ser um negócio só da prática. Ele quer fazer filosofia, mesmo ele achando que a filosofia talvez não possa ser muito criticada. Só uma dúvida geral, quando ele vai falar de vontade de verdade, né, vai criticar essa metafísica que procura negar a vida. Só que, para mim, parece que, assim como o Schopenhauer, ele é bem contraditório, ele é bem hipócrita.
parece meio que chamar o Schopenhauer de hipócrita, Nietzsche também parece, em vários pontos, ser bem hipócrita no mesmo sentido. Quando ele vai criticar o Schopenhauer e falar que esse ascetismo, uma busca pela negação da vontade, vai só você querer ter essa vontade de poder, ainda é um exercício dessa vontade de poder, parece do mesmo jeito ser a mesma coisa que o Schopenhauer faz, só que do lado contrário. Ele vai valorar essa vontade de poder como melhor, assim, como ter mais valor do que essa negação da vontade. Não sei se essa é uma visão que você tem, ou que é uma coisa que dá para dizer do Nietzsche, ou se dá para fazer uma defesa dessa vontade de poder. Dessa vontade de poder? Vontade de poder, dessa valoração que Nietzsche faz e falar, o ascetismo ainda é uma vontade de poder, ainda é uma vontade de se afirmar. Sim. É que não deu para falar muito aqui no final, mas eu chego a trabalhar um pouco sobre isso e o ponto é que primeiro ele faz a análise, né, sobre essa incapacidade epistemológica, fisiológica e tal, mas depois, além do bem e do mal e na genealogia da moral, ele já chega nesse ponto da valoração. Então o Nietzsche, de certa forma, eu não diria que ele é hipócrita. Tipo, eu acho que ele pode parecer muito à primeira vista, mas eu acho que quando você vai ver, na verdade, apesar de ter ali o caráter provocativo sempre, que é um quê de ironia também, que pode parecer como hipocrisia, na verdade eu acho que ele é bem preciso nas leituras que ele faz da história da filosofia, só que com esse toque sempre de ironia, assim, né? Mas o que vai diferenciar, então, a parte ali que ele está analisando a questão da vontade de verdade, para ali depois, no além do bem e do mal, é a questão do valor. Então, tipo, a valoração vai fazer todo sentido, vai fazer toda a diferença, se ela é afirmativa ou negativa, porque a vontade de potência negativa, como a do ascetismo, ela vai ser um fenômeno da decadência do corpo. Então, tipo, é como se um corpo que está fraco, um corpo que não se aguenta de pé, ele não deveria estar defendendo uma filosofia que vai continuar a incitar em, tipo, morte de vida, assim, sabe? Enquanto a filosofia afirmativa, ela já vai pressupor um corpo forte, um corpo sadio, que vai fazer ali uma análise da vida mais positiva. Assim. Não sei se respondeu. Eu acho que era mais outra coisa, mas